Fala galera! Estamos aqui para falar da parte 2 de Volta para o Futuro e quais reflexões esse filme vai nos trazer para que a gente consiga compreender a psicologia dentro da nossa realidade. Tá pronto? Bom, antes de mais nada, aquele like, a inscrição, compartilha com a galera e roda a vinheta. Pessoal, hoje a gente vai falar do De Volta para o Futuro, parte 2. Aqui nós ainda teremos a companhia para compreender as projeções do nosso inconsciente nos personagens de Marty McFly, Dr. Emmett Brown e nós temos a nossa querida Jennifer, que é a namorada do Marty McFly. Qual a importância dela nesse segundo filme? Neste segundo filme, o Dr. Emmett Brown volta quase que minutos depois de ter ido embora no primeiro e informa a Marty McFly que algo muito perigoso está para acontecer com seus filhos no futuro. Então eles precisam ir até o futuro, fazer uma pequena correção, resolver esse problema e salvar a vida dos filhos de Marty McFly e Jennifer McFly. É exatamente o que eles fazem. Eles vão para o futuro, ajudam o filho de Marty, mas no meio do caminho, Marty McFly tem uma ideia brilhante. O que ele pensa? Vou pegar um almanaque de jogos que adivinha os resultados e vou ficar milionário, vou fazer umas apostinhas, vou me dar bem. Onde que isso se encaixa na nossa vida? Muitas vezes quando nós estamos diante de um processo terapêutico ou somos detentores de algum conhecimento que os nossos familiares ou amigos não possuem, nós queremos levar vantagem em cima deles. Nos sentimos superiores e acabamos entrando em uma rota de sabotagem. E aí vem a nossa sombra. Quem que é a nossa sombra? Nesse filme, De Volta para o Futuro parte 2, ele está projetado no carinha chamado Biff. Quem que é Biff? Lá no passado, Biff é o algoz, é o adversário, é o lado negro do George McFly, pai do Marty. A história se desenvolveu e no futuro ele reconhece o Marty, o Dr. Emmett, vê a ideia do almanaque, acha legal, rouba a máquina do tempo, volta lá no passado, entrega esse almanaque ao Biff e fala para ele: faça suas apostas, fique milionário, que você vai se dar muito bem. E aí, só que nesse meio tempo a gente não está vendo isso acontecer. Eles estão lá resolvendo a vida do Marty. E o que o Marty vê? O Marty sempre foi músico. Lembra? Ele tinha banda de rock, ele ia tocar no festival do colégio dele. E aí quando ele está na casa dele no futuro, na verdade a Jennifer está ali, ela vê que ele não consegue mais tocar. Que em alguma parte da sua história aconteceu um acidente que tirou a possibilidade dele ser músico. Só que essa parte ainda não aparece pra gente. Vai aparecer só lá no terceiro filme, que vai estar no próximo vídeo. Vamos voltar aqui. Nós estamos focando quando nós encontramos um feminino ou um outro onde nós vamos projetar a nossa ânima. Essa pessoa que nos convida para a aventura e que nos permite elaborar o nosso masculino e construir o nosso futuro. Pois bem, quando Jennifer vai ao futuro com Marty e eles resolvem todos os problemas, quando Marty volta para o presente, 1985, ele percebe que a sua realidade está diferente. A casa dele já não é mais a casa dele, o pai dele já não existe, a mãe também já está com outro masculino. E o que aconteceu? Neste caso, a mãe dele está relacionada com a sombra do Marty, que é o Biff. Quem que é o Biff e o que é a sombra? Quando o Marty ele pega o almanaque e fala vou me dar bem, o Dr. Emmett Brown, com um superego consciente, chega para ele e fala: você não pode fazer isso, vamos mudar o rumo da história. Dá aquele come nele e ele se arrepende. Porém, o que é a sombra? A sombra é aquele desejo que nós temos, mas que nós reprimimos, que nós não elaboramos.
É como os desejos que nós temos na nossa vida e a gente fala, quer saber, eu vou esquecer isso aqui, daqui a pouco eu nem lembro mais, isso aqui não vai afetar a minha vida, é só uma bobagem, foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Mentira! Quando eu sinto alguma coisa, eu preciso elaborar de onde vem esse desejo, senão eu me perco. Pois bem, neste momento, a sombra do Marty toma conta e desconstrói a realidade dele. Então a mãe dele está totalmente sexualizada, em excesso. Lembra que ela ficou mais sexy no primeiro filme? Mas nesse segundo ela vai estar muito mais sexy. Por quê? Porque é o desejo dessa sombra reprimida do Marty de querer se dar bem, de não aceitar ficar por baixo. Lembra daquela frase? Você é covarde, McFly. Ele não consegue perder. O ego dele é muito inflado. Então qualquer coisa que o desafie é praticamente uma agressão e não um desafio. Dentro disso, ele precisa reconstruir a sua história. Tem uma cena muito simbólica, que é quando o Biff fala que matou o pai do Marty. E o que acontece ali? É exatamente isso que acontece quando nós nos sabotamos dentro da relação dos nossos pais. Eu mato meu pai e tomo o lugar dele. Neste caso, quem toma o lugar do George McFly é a sombra do Marty. É tudo que ele não podia ser. Percebem? Nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Quando tem algum desejo que eu reprimo demais, ele tende a surgir. E ele vai dominar a minha vida e desconstruir toda a minha realidade. Quando o Marty compreende isso, e ele resolve os problemas voltando lá no passado, reconstruindo a sombra dele, porque não era apenas juntar o pai e a mãe, mas compreender os desejos sombrios dele nessa relação. Compreender inclusive o seu complexo de Édipo. E aí quando ele volta para a sua realidade, que ele pega o almanaque, o desejo de se dar bem, o desejo de atender ao seu ego, o desejo de ser sempre o centro do universo, de estar satisfeito com esta energia, ele equilibra novamente a sua realidade e a partir deste ponto ele começa a compreender novamente quais são as funções dele dentro da relação, que não é resolver todos os problemas do passado e do presente, mas sim compreendê-los, ressignificá-los e conseguir viver com as questões do passado que vão influenciar no seu futuro. Esse desejo do Marty de sempre estar certo acaba sabotando ele. Perceberam? Pessoal, está muito raso, eu sei, tinha muito mais assunto para a gente explorar aqui, mas eu conto com as críticas, com as ideias e com os pontos que vocês quiserem trazer para nós. Beleza? Não esquece de se inscrever, de deixar seu like, de compartilhar. E eu agradeço muito a todos vocês que preferiram estar aqui do que em qualquer outro lugar. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço.